Bom, hoje a gente vai começar a aprender equação de primeiro grau. E para isso eu vou dar alguns detalhes para vocês de como a gente resolve equação e como identifica a equação, tá? Então, primeira coisa, vocês sabem identificar que tipo de equação é essa? Se é de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Por quê? Está escrito aqui, né? Primeiro grau. Mas, tá, como é que eu sei que ela é de primeiro grau? O que eu posso olhar aqui que eu falar, essa aqui é de primeiro grau? Está sem potência. Está sem potência. Tem a ver, mas tem um detalhe aí. Aqui está sem potência, quer dizer então que não tem nada aqui? É um. Tem, é um. Então, ela é uma equação de primeiro grau porque o expoente dela vale 1. Tá? Mas a gente não coloca. Tá? Então quer dizer, pelo raciocínio, que se aqui fosse o 2, seria uma equação de segundo grau. Se aqui fosse o 3, uma equação de terceiro grau. Se aqui fosse o 4, uma equação de quarto grau. E assim por diante. Lembrando que a equação de primeiro grau eu tenho uma maneira de resolver. A equação de segundo grau, dependendo dos valores que estiver aqui, eu faço por Bhaskara. Aquela do delta igual do meu quadrado menos 4c. Se for terceiro grau, já é um outro modelo para você resolver, um outro método, tá bom? Mas hoje a gente vai trabalhar apenas a equação de primeiro grau. Tá, equação de primeiro grau, qual que é o objetivo dela? Achar o valor que eu coloco no lugar do x para dar certo. Que número que eu coloco no lugar do x para dar 5 lá? 2. Então vocês resolveram a equação de primeiro grau. Ah, que legal. Tá? Já resolveram. Tá? Tá, mas isso aqui é facinho. Vou complicar. Vou complicar. Eu só gostaria de que vocês entendessem o raciocínio. O raciocínio é esse. Um número que eu substituo o x para dar certo. Se eu colocar 2 aqui, 2 mais 3 é igual a 5. Então x é igual a 2. Resolveu já essa equação. E se eu disser para vocês que vocês aprenderam a resolver a equação com a tia lá no primário, na primeira série, vocês vão acreditar em mim? Vocês aprenderam a equação já. Só que aqui, O senhor falou ontem que desenhou a cidade. só que assim vocês aprenderam. Vocês aprenderam com quadradinho. A tia falava, que número que eu coloco aqui para dar certo? Nossa, Aí você ia lá e colocava 2. Verdade. Aí você ganhava estrelinha, parabéns. Não é? Carinha feliz. Carinho não é? fofo. Carinho fofo. Então a equação vocês já sabiam fazer. Só que do método lá da tia do primeiro ano, do primário. Agora aqui a gente substitui por letra. X, A, B, C, Y e tudo mais. Tá, mas não é sempre que chutando eu vou conseguir fazer. Então como é que eu faço pelas regras da equação? Vou explicar o mais simples possível que é essa. O igual, guarda isso, são 3 regrinhas básicas. O igual é o que manda. Tudo que for letra, eu vou deixar desse lado. E tudo que for número, eu vou deixar desse lado. Toda vez que eu mandar uma letra ou um número de um lado para o outro lado, eu mudo a operação matemática. Eu inverto a operação matemática. Então, se ele estiver aqui somando, eu posso falar como? Subtraindo. Se eu estiver multiplicando, dividindo. Por favor. Se eu estiver multiplicando, eu posso falar como? Dividindo. Se eu estiver levando ao quadrado, eu posso falar como? Raiz quadrada. Então, toda vez que eu passo de um lado para o outro lado, eu inverto a operação matemática. Então, vamos lá. Desse lado aqui, eu vou deixar só a letra. Então, eu vou descer o x. Eu não mudo o sinal dele, porque ele já está desse lado. E esse mais 3, eu faço o que com ele? Eu passo para o outro lado e ele vira menos 3. Aqui ele está somando, eu passo para lá subtraindo. Quanto que é 5 menos 3? 2. O x é igual a 2. Acabou o exercício. Posso ir para o próximo exemplo? Pode. O próximo exemplo eu vou dificultar um pouquinho mais. Porque, na verdade, a equação não é tão fácil assim. Vocês já pegaram equações mais difíceis. E vocês vão ver que todos eles são a mesma regra. Não muda. Vou pegar essa aqui. Ó. Primeiro tem que explicar uma coisa para vocês. Quando aparece aqui 2x, quer dizer que é 2 vezes a letra x. Tá? Só que nos livros de matemática não aparece o pontinho de vezes aqui. Ó. Só aparece no Fundamental 2. Tá? Mas no médio, ele exclui, ele subentende que você já sabe que 2x é 2 vezes a letra x. Alguém é capaz de chutar um número aqui? 6. Que dá 16 no final? 6.
2 vezes 6, 12. 12 mais 4, 16. Já fez de cabeça. Então, alguns alunos aqui são capazes de resolver equações de cabeça. É só você encaixar um número aqui para que a conta dê certo. Mas como que eu uso as regras da matemática que eu acabei de explicar aqui? O igual é que manda. Quem fica desse lado? 2x. Eu não mudo o sinal dele, porque ele já está desse lado. Quem eu mando para o outro lado? 4. Aqui não está mais 4? Vai ficar menos. Passa para lá? 16 menos 4. Quanto que é 16 menos 4? Quanto? 12. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 12 dividido por 2, x é igual a 6. Foi o que eles falaram no começo aqui. Se eu encaixar 6 aqui, essa conta se torna verdadeira. Vamos fazer o próximo. Vamos dificultar um pouquinho mais. Exemplo 3. No exemplo 3, deixa assim. 3x menos 5 é igual a 7. Que número eu coloco no lugar do x para dar 7? Chutando. Que número eu coloco no lugar do x para dar 7? 4. 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Então x vale 4. Já fizemos de cabeça também. Vamos fazer com igual lá. Mas se fosse usar as regras da matemática, o igual é o que manda. O igual está aqui. Quem fica desse lado? 3x. O que eu faço com menos 5? Passa somando. Passa somando. 7 mais 5, 12. 3x é igual a 12. O 3 está multiplicando. Então ele passa dividindo. E 12 dividido por 3, 4. Opa. Mas por que o 7 desce ali do lado do... Por que o 7 desce do lado do igual? Então, o 7 não estava aqui? Uhum. Ele continua aqui. Então, só que eu desci para continuar a conta. O que eu fiz? Peguei esse menos 5 e passei para cá. Só que eu tive que fazer a linha de baixo para representar que o menos 5 passou para cá. Lembre-se, letra de um lado, número sem letra do outro. O 7 já estava aqui. A única coisa que faltava é mandar o menos 5 para o outro lado. Foi o que eu fiz. E aí eu subi. 4. Vamos complicar um pouquinho mais. No 4, estou aqui. 3x menos 4 igual a 2x mais 8. Agora aqui complicou um pouco. Por quê? Apareceu x dos dois lados da igualdade. E qual que é a intenção desse exercício? Eu tenho que procurar um número que eu encaixando aqui, e esse mesmo número encaixando aqui, torna esse lado igual a esse lado. Vou repetir o que eu falei. Eu quero um número que eu coloco aqui, e esse mesmo número tem que ser colocado aqui, que eu torno esse lado igual a esse lado. Chutando ficou muito difícil, não? Tá? Encaixar o número dos dois lados igualzinho, para que deixe os dois lados iguais, se tornou-se uma coisa que vai demorar horas para você ficar chutando. Horas não, minutos, mas vai demorar. E se você fizer a regra da matemática que eu acabei de ensinar aqui, ó, você faz isso aqui muito rápido. Então, o igual é o que manda. Como fica esse lado da igualdade? 3x, que já estava, e o 2x que estava desse lado, tem que mudar ele para cá. Como ele não tem sinal, ele é positivo. Se ele vem para cá, ele vem como negativo. Tudo bem? Eu falei? Sim. Ele estava aqui, sem sinal, ele é positivo. Se eu tenho que mandar ele para cá, ele vem negativo. Aí o senhor continua com o 8 Continua com o 8, e não menos preciso, 4 passa somando. sim, não preciso colocar mais, só desço o 8, o 8 é positivo, e o menos 4 manda passa para lá. somando. Eu tenho 3x, tira 2x, 1x. Precisa colocar 1x? Não. Porque você está enxergando 1x? Então precisa colocar 1 na frente. Você precisa falar, o x vale 1, não é que vale 1. Eu tenho 1x, é diferente. Eu tenho 1x, olha 1x. E nessa equação, ele vai dar 12. X é igual a 12. Então, conclusão desse exercício. Quer dizer que o x que eu encaixo aqui, para deixar os dois lados iguais, é o 12. O 12 é o único número que satisfaz essa equação. Eu vou provar para vocês. Eu vou tirar uma prova real aqui embaixo. Eu vou usar o método da tia. 3 vezes o quadradinho, menos 4,
é igual a 2 vezes o quadradinho mais 8. Eu vou encaixar o 12 aqui e aqui vou provar para vocês que esse lado fica igual a esse lado. Se eu colocar 12 aqui e 12 aqui, vai ficar igual os dois lados. 3 vezes 12, 36. 36 menos 4, 32. 2 vezes 12, 24 mais 8, 32 também. Então o 12 é o único número capaz nessa equação de deixar esse lado igual a esse lado. No caso deu 32. O 32 não é a resposta do exercício. A resposta do meu exercício é o 12. O 32 indica que ficou igual dos dois lados. Tá? Posso pro próximo? Mais um exemplo. Sim. Vamos dificultar agora, né? Tá muito fácil. Né? Ó. Sete x menos 2 mais 4 igual 10 mais 5x. Olha o tamanho dessa equação. Talvez se eu começasse com ela aqui hoje, alguns não saberiam fazer. A gente começou aqui, ó, bem facinho, né? E as regras são as mesmas. Então, eu vou pegar e vou enxergar onde tem x. Tem aqui e tem aqui. O igual é que manda. Como fica esse lado aqui, ó? 7x menos 5x. Sim. E desse lado fica como? 10 mais 2 mais 4. Quem já está aqui? O 10. O 10. O menos 2 passa para lá, vira. Ah, tá. O igual, o lado direito fica número. Por isso que continuou o 10. Ah, agora que eu entendi essa merda. Que burro. O menos 2 passa para lá, vira. Mais 2. Nossa. O mais 4 passa para lá. Mais 4. Menos 4. Separei, ó. Letra de um lado, número do outro. Inverte quando troca de novo. Sai 4. Toda vez que eu mandar de um lado para o outro lado do igual, eu troco a operação matemática. Lembra da regra? Que eu acabei de explicar aqui. Tá menos, passa para lá, mais. Tá mais, passa para lá, menos. Depois que eu separei todo mundo, faço a conta. Você tem 7x, tira 5x, 2x. 10 mais 2, 12 tira 4, 8. O 2 está multiplicando o x. Está multiplicando, passa. E 8 dividido por 2, 4. Vamos lá. Aqui no exemplo 6, eu tenho uma divisão. Então é x dividido por um número que tem que dar 3. Alguém consegue enxergar de cabeça que número eu coloco no lugar do x? Vou dar 3 aqui. 24. 24 dividido por 8 é 3. Então o x aqui é 24. Mas como que eu usaria as regras da matemática que eu acabei de ensinar? O 8 não está dividindo? Passa por lá multiplicando. Fica x igual a 3 vezes 8. E 3 vezes 8, 24. Achei o valor do x. Posso ir para o último exemplo? Último exemplo. Então aí é x dividido por 8. Aí. X dividido por 8. É igual a 3. Fração, na verdade, é uma divisão. E o número que está dividindo, eu passei para o outro lado, invertendo a operação matemática, eu passei multiplicando. Não, professor, no caso o senhor falou do igual. Esquerda letra e direita número. Isso. Aí o x vai continuar Continua aqui. Vai ficar o x sozinho. Isso. Aí vai passar A intenção sempre é isolar a letra x. Isolar, deixar ela sozinha. Tá? É lógico, estou acostumando vocês a sempre isolar o x do lado esquerdo. Vamos acostumar assim para todo mundo pegar as mães. Mas na verdade eu posso isolar o x de qualquer lado. Por enquanto, vamos acostumar a isolar sempre do lado esquerdo para facilitar para os alunos. Quando o pessoal estiver mais experiente, a gente vai conversar e vai ver que eu posso isolar tanto o x do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas isso aí não vai passar não, né? Não, mais pra frente, claro. Tá. Muito mais pra frente. O último exemplo Não vai de dar um nó hoje... no cérebro. Não, vamos por partes. Fica leve com o pessoal, né? Alguém sabe me dizer que tipo de operação matemática é essa? Regra de 3. Regra de 3. Então aqui nós temos uma regra de 3. Como assim regra de 3?
eu tenho 3 valores e quero achar o quarto valor, que é a nossa incógnita. Alguém lembra como que eu resolvo essa regra de 3? Multiplique em cruz ou em x. Tá? Viu o igual aqui no meio? Não tem erro. Ó. Multiplica em cruz ou em x. Comece pelo x, que é melhor. Quanto que é x vezes 6? 6x. Igual. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Ó, caí na equação de primeiro grau. Sempre assim. Tem um igual aqui? Multiplica em cruz. Caiu na equação. Letra de um lado, número do outro. Você está multiplicando, então ele passa 12 dividido por 6. X é igual a 2. E se o sinal for outro, a mesma coisa? Hã? Se o sinal for Não, outro? só vale para o igual. Se for vezes, é outra operação matemática. Tá? Encerrou aqui. Tá?